Fala, virou liquidez, tudo bonzinho com vocês? Vamos lá para o terceiro dia aí de projeto, projetinho aí numa mesa de US$ 50.000. Estamos aí nessa novela para poder passar, a gente tem a meta aí de passar nesse teste em menos de um mês. Então, se você já gostou, vai deixando seu like, se inscreva no canal e não perca um episódio dessa novelinha aqui que eu vou compartilhando com vocês diariamente. Essa é a minha rotina, essa é a minha trajetória até o passo de sacar. Então, vamos chegar aí no passo de passar nesse teste e depois solicitar o saque. Fechou? Então vamos lá. Hoje, 30 de julho, quarta-feira, super quarta. Né? Então hoje foi a super quarta, decisão da taxa de juros, decisão de política monetária. E aqui para o pré-mercado, eu estava enviesado, né? Eu fiz aqui algumas análises nesse pré-mercado, e estava enviesado para queda. Só que antes da gente buscar uma região boa para a gente poder vender, eu estava nessa expectativa do mercado vir manipular essas regiões, que capturaria aqui a mínima aqui de Londres, manipularia também a mínima aqui da Ásia, chegaria aqui também nessa região de ajuste, já ensinei para vocês como pega essas regiões de ajustes, e aí dá uma estrutura compradora aqui para a gente poder comprar. Opa, foi demais, né? Vamos para lá. Dá uma estrutura aqui para a gente poder comprar, mitigar novamente essa região aqui de acúmulo, né? Então, Ásia e Londres passou todas essas sessões sendo acumuladas. E aí a gente tem aqui, né, eu tracei também uma POC de toda essa queda que foi dado. Então a gente teve esse pico aqui e esse pico aqui. Percebe-se que dentro dessa região a gente teve quase nada. Então eu imaginei que o mercado vinha chegar aqui próximo dessa região. Ó. Então a gente tinha essa região aqui para o preço vir e passar direto. Então ele viria aqui, passaria direto e sim chegaria aqui nessa nossa região de pico. Então, beleza, temos essa região. O que mais a gente tem aqui próximo dessa região? Deixa eu botar aqui para ocultar para vocês verem melhor. Se a gente traçar aqui uma fibo, opa, eita, vai e volta tudo, né? Tem razão. Eita, nós. Vamos lá, então vou ter que apagar aqui. Pera lá, pera lá. Vamos lá para arte da edição. Prontinho, tudo apagado. Então temos essa FIBA aqui, a gente tinha aqui regiões de 50% e o 61 também. A gente tem esse Fair Value Gap pequenininho aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês verem, ó. Tem um micro Fair Value Gap aqui, só que como é num tempo gráfico um pouquinho maior, já é relevante. 4 horas tínhamos todo esse Fair Value Gap aqui enorme, temos esse bloco de ordens aqui nessa região, então seria uma região super relevante. Vou marcar aqui para vocês verem também e a gente acompanhar. Então tudo próximo aqui dessa região. Fechou? Vamos voltar aqui para os nossos desenhos. 3, 2, 1, valendo. Olha só, isso é bom demais, né? Isso é bom demais. Só é ruim para o editor, no caso eu. Mas vamos lá, ó, se a gente fazer uma projeção também dessas regiões aqui das seções, então, tanto toda a seção da Ásia e toda a seção de Londres, olha onde a gente se encontra. Então, vou pegar aqui a mínima da Ásia até o topo, e agora vamos projetar aqui a seção de Londres. Então, temos aqui várias confluências próximo dessa região aqui. Portanto, essa aqui seria a nossa região de venda. E aí, para o mercado chegar aqui, ele precisaria manipular. Então, novamente, né, a gente está recapitulando. Ele precisaria fazer essa manipulação para o pessoal acreditar que o mercado era de queda e depois entregar uma movimentação aqui de alta para cima e a gente tentar vender aqui próximos dessas regiões. O mercado aqui, já no momento da abertura, ele manipula todas as sessões, né, as mínimas, tanto da Ásia como de Londres, segura exatamente cravado no ajuste. Colocando aqui no tempo gráfico de 1 minuto, o que é que a gente tinha aqui, ó? Teve bastante rejeição em cima desse fundo e temos aqui também um FVG. Aguardei o rompimento dessa FVG aqui e decidi comprar. Só que ó, o stop como ia ficar caro. Ia ficar caríssimo, né? Ia ficar de 35 pontos. E o retorno, novamente, né? O retorno ele teria que ficar aqui próximo dessas regiões. Então, e detalhe também, a gente tem aqui alguns topos relevantes, que seria esse topo aqui, bem relevante, e teria esse outro topo aqui. O risco-retorno não ia ficar tão positivo assim. Então, eu decidi ficar de fora, não fiz na minha conta do projeto, essa conta que eu estou compartilhando com vocês, de forma transparente, mas eu decidi fazer em outra mesa minha, em uma conta pessoal minha, e aí comprei, assim que o mercado rompeu, comprei aqui, ficou aqui nesse fundo, olha isso, ia ficar muito caro, e o take aqui nessas regiões. Ó, novamente, eu queria ver como é que o mercado ia reagir ao chegar aqui próximo desse topo. Ó, só colocando o risco, o retorno aqui, nessa região, daria aqui, ó, 1,48. Risco retorno nada positivo, né? Assim, teoricamente é positivo, mas conforme o meu gerenciamento para esse projeto, que seria aí na casa de 2 para 1, um pouco mais de 2 para 1, não compensa. Então eu decidi ficar de fora. O mercado até chegou a entregar, né, um bom movimento aí para cima. Ele chegou a fazer até o reteste aqui, né, no Fair Value Gap, no 50% do FVG. Depois entregou um bom movimento, manipulando aqui esse topinho aqui, ó.
Então, quando ele manipula esse topo e já dá um puta candle aqui de PFR, aí o que é que eu fiz? Decidi me proteger. Então, eu saí aqui, ó. Quando o mercado rompeu esse daqui e já foi retornando, aí eu decidi me proteger. Aí, outro detalhe, viu? Quando o mercado retornou aqui para fazer o reteste no FVG e depois renovou essa máxima aqui, aí eu fui e coloquei o meu stop loss abaixo desse Fair Value Gap. Ou seja, reduziu, né? Melhorou, na verdade, o meu risco retorno. Aqui eu havia entrado com 5 micro contratos, aí chegou a pagar um pouco mais de 30 pontos, aí tinha dado aí um pouco mais de US$ 300. Daí, beleza, não achei que o mercado fosse reverter de cara aqui. Novamente, lembrando que o meu viés era vendedor, mas não imaginei que o mercado viesse a reverter. Eu apenas quis me proteger aqui nessa região. Portanto, o meu viés permaneceria ainda comprador, né, um viés micro, até chegar próximo aqui dessas regiões, para aí sim a gente poder vender. Então, fiquei aguardando o preço reagir, ver como é que o mercado ia reagir, né? Então, a gente tinha aqui também uma regiãozinha de demanda, aqui. Quando eu observo bastante pavio aqui, deixando divergências e quebrando correlações, aí eu decidi fazer uma compra mais arriscada, só que novamente não foi na conta do projeto. Por enquanto eu ainda estava aguardando ser formada uma estrutura mais bonitinha, mas só a título de curiosidade, aí meu stop tinha ficado aqui e o take novamente tinha ficado aqui no topinho. Aí beleza, o risco retorno já compensaria. Aí aqui nos 2 minutos foi formado. Ó, deixa eu mostrar para vocês, por enquanto ainda não. Por enquanto o mercado ainda foi reagindo aqui. Daí, aqui, ó, tivemos um Fair Value Gap. Ó, deixa eu apagar aqui tudinho. Vou ocultar aqui para vocês verem. Ó, aqui a gente teve um Fair Value Gap, aqui nessa região. Então, vão percebendo o como o mercado vai deixando, ó. Olha esses pavis aqui, ó. Então, tudo isso daqui é rejeição, tudo isso daqui são compradores ocultos em cima de uma região validada. Então, beleza. Aqui também, se a gente até colocar no RSI, percebe-se aqui, ó, que teve até divergência também no RSI, teve divergência, quebra de correlações em outros ativos também. Então, eu decidi aqui esperar o rompimento desse FVG e aí sim a gente poder comprar na nossa conta do projeto, que por enquanto a gente ainda estava zerado, não tinha feito nada. Aí o mercado foi segurando aqui, por enquanto ainda não tinha rompido. Deixa eu apagar esse daqui e esse daqui, porque não faz sentido, né, na conta do projeto. Aí quando o mercado, nesse próximo candle, rompe, um candle muito forte aqui, comprador, e bem afastado, né, da nossa região do FVG, eu não quis comprar de cara aqui. Poderia sim, porque após o rompimento dessa FVG, ele habilita a gente de comprar. Mas decidi colocar no reteste, né? Decidi colocar aqui no reteste. O stop ficou no fundinho aqui e o take aqui nessas regiões. Então pagaria aí 2,80, maravilha, linda operação ia ser. Só que, olha isso, olha o que aconteceu. O mercado, a minha ordem estava no 23,485, tinha posicionado aqui, coloquei 5 micros contratos, né? O stop tinha ficado aqui de 21 pontos. E o mercado, olha a mínima onde ele chegou. Ele chegou aqui na mínima em 23,485,50. Ou seja, por causa disso daí, a gente ficou de fora, o mercado não pegou a gente. Escroto, escroto, e foi-se embora sem a gente. Né? E ele foi embora, né? Teria pego aí em nosso take, né? Aqui próximo dessa região. Só que aqui, ó, olha só, aqui após esse momento, após o mercado manipular esse topinho aqui e começar a já deixar fraqueza compradora aqui nessa região, quando o mercado foi aqui, rompeu esse Fair Value Gap, aí eu falei, opa, ponto de atenção aqui, pode ser que dê interesse vendedor aqui, ó, rompeu esse Fair Value Gap com esse candle forte, vendedor aqui, então pode ser que a gente encontre vendedores aqui e haja, né, interesse vendedor, né, para buscar esses próximos níveis aqui de baixo. Então, eu decidi também fazer outra venda aqui, vendi, posicionei essa ordem de venda aqui no 50% desse Fair Value Gap, o stop aqui. Eu entrei com menos contratos, coloquei menos contratos, porque o mercado ainda não tinha cravado nessa nossa região de interesse. Ele apenas deixou fraqueza vendedora, deixou ali, chegou próximo, né, da nossa região, é uma região de oferta, né, uma região que poderia aparecer vendedores. Então, eu decidi entrar com menos contratos. Só que aqui, ó, observa-se que novamente ele não pegou a gente, ó. Chegou muito perto. Ele chegou a tocar nessa região de balanceamento do Fair Value Gap e depois ele caiu. Ó, ele caiu. Eu, se eu tivesse entrado aqui nesse trade, eu botaria aqui nessa mínima, tá? Botaria aqui nessa mínima, era bem provável. Ou então, pelo menos, aqui nessa outra mínima, que aí confluía com esse 50% dessa região, né, de demanda. Mas aí depois, né, o mercado simplesmente voltou tudo aqui, ó. Então, né, possivelmente eu teria saído no zero, eu teria protegido aqui nesse topo. Então foi bom, né, teoricamente, tá ok. A gente
não ter feito essa venda. E também não fizemos essa compra, então novamente estamos zerados, ficamos zerados na sessão de Nova York AM. Aí eu pensei, tá, não fiz nada até agora, eu vou aguardar o FONC, a reunião do FONC, vou ver como é que vai ser a volatilidade, esperar e tudo mais. Aí o mercado até segurou aqui nessa região que a gente estava aguardando, que a gente estava imaginando, só que ele foi caindo aqui ó, com fraqueza, então eu não imaginei que o mercado fosse reverter ainda, tá? Ainda. Aí foi esperando, o mercado ficou também aguardando, né, a reunião, e por enquanto nada, por enquanto nada, por enquanto nada. E aqui foi o momento que começou, né, começou os debates, começou a sessão de perguntas e respostas e tudo mais. E assim, qual foi a decisão do Fed? Aquela mesma, né, dos outros meses. Wait and see, esperar e ver, aguardar e ver. Então, assim, ele estava bem neutro, estava bem neutro. Ele manteve a decisão, né, da taxa de juros de permanecer ali. Só que assim, isso daí já era o esperado. O que impactou ali foi no momento das perguntas e respostas, onde estavam perguntando se ia ter cortes em setembro. E ele falou que era pouco provável, né, que ainda não está tão convencido assim. E as pessoas não gostaram, porque estavam bem esperançosos, né, na expectativa que tivesse corte. E aí, nesse momento, o que é que a gente teve aqui, ó? O mercado já começou, né, caiu bastante, já começou a reagir de forma negativa. Deixa eu apagar tudo isso daqui para vocês enxergarem melhor. O mercado deixou aqui um fair value gap, aqui comprador, e aguardei o rompimento, ou seja, eu estava só aguardando uma estrutura vendedora diante desse cenário. Meu viés, novamente, tá? Recapitulando aqui, o meu viés no início do mercado, meu viés era vendedor em cima dessas regiões aqui, né? Em cima, ó, onde o mercado estava? Em cima do pico. Também a gente estava aqui no 50%, então fica aguardando ser formada uma estrutura vendedora. Aí aqui foi deixado esse fair value gap, esperei o rompimento, ele rompe nesse candle muito forte aqui, vendedor, e imaginei que ele não viesse fazer esse reteste porque a volatilidade estava imensa, né? Estava gigante. Aí meu stop ficou aqui bem mais caro, obviamente, 43 pontos. Entrei com 2 micros só, e aí né, o mercado despencou lindamente aqui, ó. Olha isso. Aqui eu decidi sair nessa região de 50% mesmo, ele já havia capturado aqui essa liquidez. A gente também tem uma POC de uma região semanal, então temos aqui, ó, esse pico, e temos esse outro pico aqui, ó. Então toda essa região poderia ser uma região de trava. Aí foi disse, já apagou aqui 2 para 1, 80 pontos, tá aqui nessa região também de 50% do canal. Da mesma maneira que ele segurou aqui nesse 50% desse canal, imaginei que ele vinha segurar aqui também nesse 50% desse canal. Aí decidi sair aí com 80 pontos, pagou aí 2 para 1, maravilha, 87 pontos na verdade. E aí, meu querido povo, depois disso, o mercado ficou segurando aqui nesse fundo de canal, o mercado havia caído reto dessa maneira. E aqui eu fiz uma comprinha na SP500, foi aqui no 1 minuto, deixa eu colocar aqui e mostrar para vocês. Deixa eu colocar aqui no outro gráfico, ó, porque foi essa daqui. Aqui o mercado tinha deixado esse fair value gap. Após o rompimento desse fair value gap aqui nesse candle, aqui, ó, aí eu decidi comprar aqui nesse reteste. O mercado até chegou a reagir positivo, né? Chegou a dar uma subidinha. E aí eu posicionei o meu stop após essa alta aqui mais abaixo, né? Eu dei uma encurtadinha aqui no stop, deu 7,50 pontos só. Entrei também bem baixinho, entrei com 2 micros. E aí depois ele estopou a gente. E fiquei observando o Nasdaq. Aqui eu havia estopado e fiquei observando aqui o Nasdaq, ver como é que o mercado ia reagir. Daí, colocando aqui nos 2 minutos, o mercado deixou esse fair value gap aqui, ó, esse fair value gap, e eu falei, tá, agora vamos só aguardar então o mercado romper esse FVG pra gente poder comprar. Aí quando ele rompeu aqui, ó, nesse candle forte comprador, eu falei, opa, é agora, vamos comprar. Então posicionei uma ordem aqui nesse reteste, o mercado já foi pegando a gente, o stop ficou aqui nesse fundinho, e o take eu havia deixado aqui nesse fair value gap aqui dos 5 minutos. Então a gente tem um ponto bem interessante aqui. E também se a gente traçar uma FIBO, ele praticamente está cravado no 61 também, ó. Traçar a FIBO de toda essa queda, ó, tá bem próximo do 61 aqui, ó. Então beleza, pagarei também 2,35, faria sentido isso daí pra gente. Só que estamos falando aqui também no final do mercado, né? Tava já fechando o mercado. Aí ele foi indo aqui, foi sambando, foi indo, enrolando, enrolando, enrolando. Vou me proteger, vou colocar aqui a operação no zero. Então assim, só para pagar aqui os custos, né? Posicionei o stop um pouquinho mais acima do meu zero. Aí o mercado foi lá e tirou a gente. Olha isso, cara. Ele tirou a gente depois de ter segurado tudo isso daqui. O mercado foi lá e tirou a gente. Depois entregou uma puta de uma alta, velho. Com os balanços aí, né, de todas das empresas voltadas para tecnologia, o mercado entregou uma puta de uma alta. Mas foi isso, meu querido povo. Foi isso, foi isso, foi isso. Então, aqui na MFF, ele ainda não atualizou. Ele só atualizou o PNL total, né? Quanto é que a gente tá. Mas aqui ainda não apareceu as coisas. Ó, tô até bugado. Tá aparecendo aqui 17 trades, ainda não foi atualizado. Mas eu atualizei aqui na nossa planilha. Ó, então a gente fez
aqui a nossa primeira compra, às 2h50, horário de Nova York. Perdão, a nossa primeira venda, né? Pagou 331, isso já reduzindo os custos, né? Então esse daqui é o líquido mesmo, porque chegou a pagar um pouco mais. E aqui também, no SP500, que fizemos aquela compra que a gente foi reduzir, né? Que pagou ali um stop de 7,50 pontos, isso daqui, tá bom? Então é isso, tamo junto, Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal, deixa o seu like, ativa o sininho aí para não perder nenhum episódio e valeu!